conectar comigo aqui na live de hoje. A Valesca tá aqui. Ah, deu super Deu certo, Valesca. certo! Peço para participar desse vídeo. Não preciso, eu estou participando, né? Ah, arrasou! Ai, que A bom! tecnologia dá 10 a 0 aqui de vez em quando. Mas deu certo. Tô te vendo. Sua conexão que tá um pouquinho rodando aí. Vou ver se ela estabiliza. Vê, melhorou? Ah, agora deu uma estabilizada. Peraí, gente, eu também com a tecnologia. Deixa eu botar mais baixo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal se conectando, né? Fazer a galera Isso. chegar. Entrou uma Catarina. Bem-vinda, Catarina. Tô... Eu vou aproveitar aqui para divulgar aqui o link dos meus grupos. E tá tudo bem? Bem, tô ótima, graças a Deus. A gente tá calor, né? Que, meu Deus, hoje a live é o que tal um cafezinho, hoje é que tal um copo de É água um bem copo de gelado. água gelada. Eu falei, gente, tomar um café quente, até assim, né? Realmente, eu não vivo sem, né? Nesse calor, ainda com esse calor mesmo, eu tô ali no café. Mas bem menos, né? É, não tem como. O nome não deu certo para hoje. Eu vou ter que mudar esse nome. Tá um suco, alguma coisa assim. Um mate gelado, que tal um mate gelado? Aqui no Rio é Mate isso, né? gelado, bem Um mate gelado. carioca, né, Valência? Mas, Valência, seja muito bem-vinda a essa live. Muito obrigada por você ter aceito o convite. E só para explicar aqui para as pessoas, né, porque que eu estou falando de autoconhecimento, uma pessoa que fala de inovação, de melhoria contínua, tráfego pago, que confusão é essa, né? Mas, na verdade, sempre, qualquer lugar que a gente vá para falar de processo, para falar de mudança, ela passa por essa necessidade de você falar de transformação, né? Então, a gente sempre percebe nesse meio caminho que é um processo difícil, né? A gente está acostumada a lidar de uma forma, e aí a gente impacta a vida das pessoas mudando rotina, mudando dinâmicas, e vem vários outros dilemas, e muitas vezes está enraizado em nós mesmos, né? Então a gente não aceita essas mudanças. Então, falar de autoconhecimento, ele é fundamental para quem trabalha com transformação, igual eu também, com inovação, né, com sustentabilidade. Então, a gente precisa, de fato, se empoderar, né? Então, a Valesca foi a minha convidada, ela é minha terapeuta, foi terapeuta minha lá no Rio, e maravilhosa. E muito obrigada, Valesca. Fala um pouquinho do seu trabalho também. Eu que agradeço. Bom, eu sou psicoterapeuta junguiana, né? Também consteladora familiar, do curso de constelação familiar, trabalho com barras, entre outras ferramentas, né? E eu mesmo passei por esse processo também de transformação, de mudança de carreira, e realmente a gente vê que isso é muito é natural, né? Porém, ele realmente traz uma série de questões mesmo, né? E aí você tá falando aí, né? Eu lembro quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tinha 39 anos, vai fazer 9 anos, faço 48, e eu, quando comecei a atender, eu me lembro que eu ficava ali, tipo, rezando para faltar meus pacientes. É um processo realmente de autossabotagem, uma série né, de questões que eram minhas, né? E, obviamente, nesse processo que a gente, para atender, a gente precisa também ser atendida, né, gente? A gente, tá todo mundo tem essa necessidade realmente de um autoconhecimento, de entender ali e tal, para fazer qualquer processo, né, que seja, que a gente saia, né, da casinha. E aí eu fui tomando mais segurança, né? Fui tendo mais, fui transformando lá algumas crenças, né? Algumas sombras minhas vieram à tona, à luz. E aí estamos.
Vai se fazer 9 anos. Maravilhosa. Eu também, né, passei por uma mega transformação, né, desde o ano passado. Então, 20 anos de mundo corporativo e agora colocando o rosto nas redes, falando com as pessoas, entendendo, aprendendo, e é um processo, mas o desejo de mudar, ele chega, de fato, em algum momento da nossa jornada, e mudar envolve uma transformação, tanto interna quanto externa, né? Então, a gente, de fato, precisa entender e compreender o que isso significa na nossa jornada, né? Então, às vezes, a mudança externa envolve uma carreira, envolve mudar de cidade, envolve mudar o seu visual, envolve várias coisas que as pessoas enxergam. Mas aquela que está dentro de nós, o desenvolvimento emocional, o amadurecimento pessoal, a gente também precisa encarar isso com alegria, com leveza, que é uma parte necessária da nossa jornada, né? E às vezes essas mudanças elas chegam por algumas motivações, né? Pode ser por uma dor, que é algo que está acontecendo na sua jornada, pelo simples prazer de querer buscar um novo desafio em si, né? Tem gente que é motivado por isso. Gente, eu tô com um negócio no olho que tá ardendo, que eu não sei o que é, mas enfim. Ou por uma influência externa mesmo, né? Uma crise financeira, uma questão de saúde que faz você se mexer. Né? Então, é muito importante essa reflexão. O que está me motivando a querer mudar? E até lembrar que as mudanças que ocorreram na minha vida ocorreram com base em quais motivações, né? Para a gente poder entender também até que ciclos estão se repetindo aí na nossa jornada, né? Porque o que está impactando. E aí, Valesca, voltando para você, assim, essa informação, né, que eu acho que como psicoterapeuta é fundamental, por que é tão difícil? A gente tem essa resistência à mudança mesmo, né? O que impede a gente dar esse primeiro passo? Bom, vamos lá, né? Existem uma série de fatores, né? Cada caso é um caso, mas geralmente, o que que acontece? Dentro da psicoterapia junguiana, a gente trabalha com. Existe um termo até, inclusive, chamado metanoia. Né, que vou explicar a grosso modo o que, que é. A gente vive, nós temos uma demanda, né? A gente tem uma demanda social. Então, qual é o padrão cultural nosso? Né? A gente cresce, estuda, ganha dinheiro, constrói uma família, né? Então a gente vive muito para fora, para essas demandas sociais. Só que chega um momento da nossa vida que isso já não faz mais sentido. Então a gente começa a questionar, a buscar algo que faça sentido no sentido de sentir, né? Então, realmente, qual é a nossa missão? Então, esse processo de metanoia é essa volta para casa, né? É esse encontro com nossa totalidade, com o nosso self. E, geralmente, a nossa carreira inicial, você imagina você com 18, 20 anos, ter que escolher o que você vai ser para da vida. E aí a gente começa a questionar, então vem essa necessidade de mudança, né? Só que dentro desse processo, o que que acontece? Eu me identifico com essa persona. O, na linha junguiana existe tipo, uma estrutura da psique que a persona é essa primeira estrutura para fora, com que a gente lidar com o mundo lá fora, Uhum. né? Então, às vezes a gente se identifica com essa persona. E aí, como que eu vou me desidentificar, né, de um gerente, de um chefe, ou de algo, uma autoridade, ou né, uma professora, enfim, né, algo que eu me identifico tanto tempo, né, e de repente eu tenho que me desidentificar disso. Né? Sim. E muitas vezes as pessoas associam isso com fracasso. Parece que eu fracassei nessa profissão e estou tentando outra. Né? E aí vem esse olhar, o que vão falar, o que vão pensar. Né? Então, esse é um dos aspectos, né? Essa coisa da identificação com a persona que você construiu. Só que é isso, né? A gente tem várias personas, né? Porque eu sou a Valesca psicoterapeuta, eu sou a Valesca avó, a Valesca mãe, a Valesca amiga, né? Então, e nessa cultura hoje que a gente vive, isso é interessante, a gente se identifica muito com a persona do que eu faço. Eu sou o que eu faço. Né? E aí, Uhum. quando você vai passar por esse momento de transição, imagina.
Quem sou eu agora? A gente Exatamente. começa a duvidar, né? Do cara, eu não sou o suficiente, né? Aí começa a vir todas as inseguranças, porque parece que É, Valesca, sua internet falhou aí. Agora. é porque entrou uma ligação aqui nesse povo, gente, que não chega. E aí, bom, enfim, né? Então, isso é um dos quesitos, né? O próprio medo do desconhecido, a gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque o que vem, né? Todos os novos desafios, né? Tudo que eu vou encarar e que eu não tenho domínio ainda, né? Talvez o medo de errar, né? É, E se eu errar como se a gente não errasse, né? Como se a gente fosse, né, uma perfeição, algo assim. Então, assim, tem uma série de fatores, né? E eu acho que uma coisa, assim, que é o que eu vejo hoje, né? É o imediatismo. uhum, A mudança de uma carreira, a mudança de qualquer coisa, requer um processo. É aí que você entra, né? exatamente. Eu entro aí. Exatamente, requer um processo. Eu não vou mudar minha carreira de hoje para amanhã e já vou estar ganhando um monte de dinheiro, já vou estar muito ou famosa, ou enfim, né? Ou muito bem estruturada de hoje para amanhã, né? Então, esse imediatismo, eu acho que traz muitas frustrações também, né? Então, isso é uma coisa que precisa entender. Hoje, graças a Deus, né, eu vivo do meu trabalho, né, muito bem, graças a Deus, mas eu tô há 9 anos, né? Então, assim, foi um processo que eu fui vivendo, vários cursos, várias mudanças de rota, né, recalculando rotas, né? Então, quando a pessoa entende que é um processo, e se a gente se permite realmente, né, entrar nesse processo, maravilhoso, porque é de muito aprendizado, de muita transformação, né? Então, eu respondendo a sua pergunta, assim, né, no meu ponto de vista, né, pela minha prática aqui, inclusive, que eu trabalho muito com esse público, né, que geralmente esse processo de metanoia é dos 35, 40 mais, né, que começa realmente essa transição. Eu vejo principalmente, não só, mas principalmente essas questões. Legal, perfeito. E falando até por mim, às vezes a gente não quer também admitir que a gente precisa mudar, que a gente precisa aprender algo novo, né? E aí passa por um complexo que é olhar o nosso ego, o nosso orgulho, e a gente precisa, de fato, encarar o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para entender realmente o que está te travando, né, para o próximo passo. Eu, em 2024, eu nunca pensei que eu fosse aprender tantas coisas novas na minha jornada. Né? Eu aprendi marketing digital, eu aprendi estruturar startup, eu estudei tanto, eu falei com tanta gente, eu aprendi ferramentas que eu nem imaginava que eu ia aprender a usar. Enfim, e assim, com 42 anos eu precisei olhar para mim, mas principalmente entender que eu era capaz, né, de passar por esse processo, de assimilar coisas novas, de me atualizar de uma maneira inimaginável, e isso foi necessário investir em autoconhecimento, foi necessário olhar para mim e falar assim, olha, isso daqui precisa ser feito, né? É essa jornada. Você tem que aprender a falar com clientes, tem que aprender a prospectar, você tem que aprender uma série de coisas dentro de um modelo de negócio e colocar em prática, né? Porque, então para mim, o autoconhecimento, de fato, ele é o pilar para qualquer mudança. E ela tem que ser sustentável a partir do autoconhecimento, né? Então, sem a gente entender os nossos padrões, nossos meios, limitações, de fato, a mudança ela fica temporária. Ela chega um pouquinho, aquele fogo, e daqui a pouco você morre de novo, né, na praia. Então, é muito fundamental entender o que eu já tentei antes e não consegui, o que realmente me assusta, eu estou mudando por mim ou pelo outro, né? Então, a gente também passa por questionamentos disso.
como que eu lido com frustrações, porque no meio do caminho eu vou errar, eu não vou conseguir, eu vou receber vários nãos, as pessoas vão falar que vão ajudar e não vão, né? Como é que vai ser esse processo? Como é que eu vou lidar com isso? O que realmente importa para mim? Quais são os meus valores reais, né? Então a gente precisa muito. E teve algumas ferramentas que me ajudaram muito, assim, tipo, escrever, né? Colocar no papel, a meditação em si, né? De perceber como que o meu pensamento estava, eu sou muito acelerada na forma de pensar. Testes que eu fiz de personalidade, de arquétipo, me ajudaram a identificar os meus traços, né? Que influenciavam ali em decisões importantes. Então, são ferramentas que ajudam muito a gente a se entender, né? São só algumas, né? Mas tem o Ikigai, tem várias outras que vão ajudando a gente. E nesse desafio de olhar para si, né? Dessa mudança, Valesca, como é que a gente identifica essas barreiras? Como que e que barreira está limitando a gente ou não nesse crescimento? Então, toda essa sua fala, assim, é muito interessante o que você está falando e eu estou aqui, né, viajando com as suas falas, né? E é isso mesmo, né? Primeiro a gente tem que identificar quem a gente é, né? Eu acho que eu cheguei até na época a falar isso para você, assim, quem é a gente nessa selva, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é a zebra na selva. Então, assim, eu nasci para ser zebra, minha família é zebra, meus amigos são zebra, para mim sucesso é ser zebra. Só que você nasceu águia. Aí você quer comer zebra, se locomover como zebra, quer o habitat da zebra. E nunca nada para você tá bom, não tá feliz, aquilo não te satisfaz. Mas na sua mente, aquilo é ok para você. Né? Então, o primeiro, assim, gente, para qualquer transformação, a gente precisa entender, né? Que, cara, tudo bem que a minha família toda é zebra, né? Talvez nem sejam, mas eles querem viver como zebra e para eles estão funcionando, tá tudo bem, né? Mas para mim isso não funciona, né? Então começa esse processo da gente de diferenciação, né? Diferenciação da nossa persona, né? Diferenciação de tudo que a gente construiu até aquele momento. E aí entra muito, né? O que eu acho interessante são as verdades efêmeras. Né? Então, assim, a verdade, para mim, não era mentira que eu amava ser zebra. Eu amava, mas hoje, para mim, já não funciona mais. E tá tudo bem, então a gente vai mudando, a gente vai se transformando. Né? Só que isso mexe com os nossos medos, as nossas inseguranças, com as nossas sombras. Né? E a sombra, elas são aspectos nossos, né? A sombra está dentro da estrutura da psique, nossa, que são coisas que a gente também não quer ver, a gente não quer encarar. Não só não mostrar para as pessoas, mas para que a gente mesmo também não quer. Né? Então, esse processo de mudança faz a gente estar vulnerável. Né? E aí, quando a gente está vulnerável, e o que é interessante, porque o que significa vulnerável? Se deixar tocar. Né? Então, assim, é isso. Foi o processo que você passou. Nossa, eu aprendi muito. Você se deixou tocar. Né? E isso traz esse medo, traz essas inseguranças, né? Traz essa série de, de emoções que a gente foi ensinado que não é ok. Não podemos sentir medo, não podemos sentir insegurança, não podemos sentir raiva, né? Não podemos ser vulneráveis, como se isso fosse calcando, reprimindo isso tudo. E quando a gente chega nesse momento da transformação, né, que a gente vai ter que olhar para isso. Com certeza. Para isso. Realmente, essa frase sua ficou muito marcada. Camila, você é jacaré na família de capivara. Você falou que eu ia assim pra mim. E aquilo veio assim, nossa, tá tudo bem se assim realmente veio um despertar muito legal. E nessa jornada de amadurecimento, né, tem algo também que é muito marcante para mim, assim, que é essa humildade de reconhecer que a gente tem que aprender, desaprender para reaprender, né? Então a gente precisa ter essa humildade de estar sempre em constante buscas, né? E que a gente não tem todas as respostas mesmo, e a gente
não ser tão duros conosco mesmo, né? A gente quer aquela perfeição, aquela coisa. Eu sou toda certinha, toda metódica, eu vou preparar tudo certinho. Então, assim, então eu tenho uma característica, mas eu tenho aprendido também a conduzir coisas de maneiras que talvez o improviso vai valer mais a pena e vai ser muito mais relevante ali naquela jornada, né? E não ter medo de aprender com o outro. Então, para mim, a mudança ela me trouxe um impacto muito significativo, principalmente na minha relação com o outro. Então, eu aprendi também a importância de ouvir mais, de não ter medo de receber feedback, porque a mudança ela não acontece de forma isolada, não é só comigo. Quem está no meu entorno sente, percebe, seja para o lado bom ou não, né? A gente percebe o que está acontecendo. Então, quando eu estava ali num pico de estresse, tudo era nítido, as pessoas olhavam para mim e sabiam que estava fora do eixo. E hoje tem uma outra percepção, porque as coisas vão, a gente se permite, né, ser transformado aí nessas relações. Então, todo mundo é afetado, é impactado de certa forma. E as relações, a partir do momento que a gente se entende, a gente se relaciona melhor com o outro também. Né? E isso vai impactar, porque você vai ser mais autêntico, você vai falar não, isso pode assustar as pessoas, você fica mais autoconfiante, né? Para atrair também oportunidades diferentes. Então, a escuta, né? A empatia de entender o outro, porque é muito importante. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo que você, né? Então, a gente vai entender quando a gente encara a mudança como um processo, a gente também respeita o outro, o tempo do outro, né? Algumas pessoas, elas vão se sentir ameaçadas, vão te criticar, né? Mas isso não diminui quem você é, né? O que você está buscando. A gente evita julgamento, a gente começa a selecionar mais as pessoas. Então, é importante a gente parar para ouvir, sabe? Então, para mim, o impacto nas relações, para mim, foi muito significativo. Então, se parar para ouvir, de fazer pergunta, de entender que você não sabe tudo, de demonstrar interesse real, de falar assim, cara, eu tô aqui para ajudar. Você quer saber como que eu posso colaborar com você? Né? Eu fui para uma ONG, ajudar a ONG, porque ali eu queria exercitar tudo isso. A gente precisa também sair dessa inércia, né? E procurar caminhos que você possa exercitar, até para você construir essa confiança, sabe? Eu estou relatando um pouco da minha experiência nesse processo também. Ah, legal. E isso, assim, validar os sentimentos do outro sem minimizar também aquilo que é as suas próprias experiências, né? Porque Exatamente. às vezes o pessoal acha que, Camila, você vendeu geladinho num semáforo, não sei o quê. Para mim foi a experiência mega e talvez pro garotinho ali que tá ali é super normal, né? Então, assim, ele lida com isso com muito mais tranquilidade. Então, a gente precisa respeitar as experiências das pessoas, né? E nenhuma experiência é menor que a outra, invalida a história das pessoas. Então, uma coisa que é muito comum eu pegar são histórias de pessoas que não valorizam a si mesmas, não reconhecem tudo que já fez na vida, né? Então, a gente precisa escutar mais para saber responder e absorver esse aprendizado na nossa vida e nesse processo de transformação também, né? Agora, Valesca, sem sombra de dúvida, o reflexo disso para um caminho profissional e pessoal também, né? Ele tem um impacto ali direto, né? Então, como que esse desejo de mudança pode favorecer as pessoas aí nesse desenvolvimento? Então, interessante toda essa sua trajetória, todo o seu relato, né? Porque é isso, o autoconhecimento traz, não sou mais eu contra você, né? Porque esse medo, essa insegurança, essa falta de validação, da gente se validar, é porque eu estou me comparando com você. Então, se eu me comparo com o outro, o outro tem, sei lá, um instituto de, sei lá, enorme, dá curso de 300 milhões de países, parará, cara, imagina eu, mínima aqui, né? Só que
para ele funciona, Deus me livre, eu amo minha família, eu não quero visitar 300 milhões de famílias, eu não quero, sabe, viver viajando, porque como que eu vou ficar sem minha neta, meu marido, meus filhos, né, meus netos, né, que agora tem 12. Então, assim, a gente entender que cada um tem o seu processo, né? Cada um tem a tua, o teu aspecto próprio, a tua habilidade que é só sua, né? E quando a gente começa a validar realmente isso é muito interessante, né? Antes da gente começar, eu vou falar que antes da gente começar, né, a live, um pouco antes, a Camila me mandou aqui, tipo, só um roteirinho pra gente, né, entender um pouquinho como ia. Eu morri de rir, porque eu falei assim, gente, adorei, né? Porque somos muito diferentes. Ela é função, dentro, né, da visão junguiana, função, pensamento, quer dizer, tudo estruturadinho, tudo direitinho, gente, pautadinho, bonitinho. Eu sou fluida, nunca, né? Não possibilidade, nunca. Né? O meu tudo é fluido, as coisas vão acontecendo, falando, que eu falo, ela tá falando, eu tô aqui olhando pro nada, eu tô viajando na fala dela, eu tô aqui, né, buscando. Só que quem é melhor, ela ou eu? Não, é o jeito dela e o meu jeito, então a gente se complementa, e isso é incrível. Complementa. É, Exatamente. exatamente, quando a gente entende que não é oposição, é complementação. Então a gente começa a olhar para o outro, né? Que você falou, com empatia e com muita humildade para aprender, né? Porque me falta isso aqui. Eu sei que me falta, né? E então, eu falei, cara, legal, né? De repente, de alguma forma, eu posso estruturar melhor, né? Assim, como eu falei, meus atendimentos eles são muito fluidos, mas eu faço relatórios, principalmente para crianças, né? Então a gente vai, eu tô olhando com muito carinho de aprendizado. Então eu acho que isso que é realmente essa viradinha de chave, né? A gente aprende, a gente não para de aprender, né? Nunca, né? Eu tô, sei lá, na minha quarta pós, estudando pra caramba, livro, grupo de estudo, um que eu dou, outro que eu participo, né? Então, assim, é sem fim, né? A gente tem muito. Eu acho que essa humildade traz pra gente muita leveza nesse processo. Né? Aquilo que você falou, a gente não sabe tudo e jamais saberemos, Sim, né? exatamente. Jamais saberemos. Jamais saberemos. Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tem esse olhar mais empático com o outro para a gente mesmo. Né? E para a gente também, né? A gente baixa esse ego, né? Que dentro da visão junguiana, gente para matar o ego não, tá, gente? Porque o ego, ele é o centro da consciência, né? Então, assim, o que que o ego, o papel do ego? É escolher o que vem, né, do inconsciente, o que não vem, o que eu estou pronta para lidar agora, dentre outros, né? A gente está falando tudo aqui muito a grosso modo, e principalmente mediar, né, esses nossos conflitos. Então, eu brinco muito com os meus alunos, que eu falo assim, gente, a gente vive oscilando entre a síndrome do impostor e a síndrome do salvador. Né? É, Porque a gente, ai meu Deus, eu nunca tô pronto, isso para não dá para mim, e ao mesmo tempo, nossa, quando dá certo, meu Deus, olha como eu sou maravilhosa. Não, o ego tá ali justamente para isso, não. Você não salva e você também não é impostor. Né? Então, e esse ego, essa síndrome, por exemplo, do Salvador, que é esse ego inflado, né? Olha como eu sou. Então, a gente tem que também ter controle. esse controle para não cair em um nem em outro, né? Eu falo assim, né? Tudo bem a gente transitar, a gente é ser humano, faz parte, mas a gente não pode parar. Exato. Essa fala foi bem interessante, né? Porque a gente lida constantemente, acho que em todos os lugares, não é só no ambiente corporativo, mas com o ego, com a arrogância, né? Com orgulho, né? Então a gente lida com isso. E, assim, o autoconhecimento, esse despertar, a gente precisa olhar para isso e entender que às vezes você não está só travando você está travando a vida de outra pessoa. Se você é um líder, por exemplo, e você tem o ego, a arrogância, o orgulho ali muito enraizado ali no complexo, você deixa de olhar para o outro e até desenvolver o outro de maneiras, né, mais colaborativas, mais fluidas ali, porque, não, eu penso assim, eu sou assim, né? Então, acho que é muito, muito sensível isso, e são barreiras, às vezes, até invisíveis, né? A gente, às vezes, É nem percebe que está lidando com porque situações assim. tá na sombra, né? E a sombra é aquilo realmente que a gente não quer olhar, não quer ver. Como assim eu sou arrogante? Né? Como É, assim eu sou potente?
né? Como assim eu acho que eu sou muito mais do que eu sou? Não, eu sou isso mesmo, né? Então, quando a gente começa, tipo, a gente vai ter que lidar com esse aspecto nosso que não é tão ok, digamos assim, né? Mas essa valência a gente que dá de bom ou mal, né? Só existe, né? Sombras. Travou. Como a gente vai. Ligação. E isso, como a gente vai integrar isso na nossa personalidade, nesse nosso processo, é que vai fazer toda a diferença, né? E é interessante que você falou coisa do complexo, né? Na perspectiva junguiana, é isso, né? O complexo, o Jung fala que a gente não tem complexo, o complexo é que tem a gente. Porque ele é tão forte, ele vem tão forte, tão forte, tão forte, que é uma personalidade, enfim, né? Uma entidade, sei lá, autônoma na gente. A gente não controla, a gente não domina. Até a gente conseguir integrar realmente ela na gente. E aí ela vai perdendo força, ela não some. O complexo é algo que não desaparece, mas perde força, perde tamanho. Com certeza. E eu acho que o mais importante, assim, nesse processo, né, de transformação, ela tem que veio despertar o desejo, que a gente precisa estar de olho, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar sentindo, se percebendo, então o autoconhecimento é muito importante nisso. Mas a partir do momento que veio esse despertar, a gente precisa, de fato, partir para a ação. A gente precisa transformar o desejo em estratégias realmente de ação. E aí eu vou indicar aqui um passo a passo, assim, para dar uma luz aí para vocês. Boa tarde, Gardênia, ela entrou aí, beijo. Obrigada por acompanhar. Mas, por exemplo, a gente tem que começar o que a gente quer, né? Qual o nosso objetivo? O que a gente quer mudar? O que a gente quer alcançar? E a gente ser específico nisso. A gente precisa não ter medo de ser específico. Né? Eu quero ser a empreendedora faturando X mil reais por mês, né? Então, tá tudo bem, a gente precisa falar disso, a gente não pode ter medo de sonhar, né? De traçar esses objetivos. O segundo passo, né, que eu indico é, de fato, fazer esse diagnóstico desses desafios internos e externos com a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, né? É realmente fazer esse processo em conjunto, porque a gente vai lidar com questões de traumas, de medo, de insegurança, e às vezes isso a gente não consegue perceber sozinha, né? Então, E às vezes, é muito importante. às vezes esse tipo de emoção paralisa, em vez de, né? Tem pessoas que motivam com esse tipo né, a insegurança, o medo motiva, e outros, a grande maioria, na verdade, paralisa. E depois, obviamente, criar um planinho de ação, né? Para a gente poder ter ali esse começo, meio e fim bem estruturado. O que eu quero fazer, como eu quero fazer, quais os caminhos, quem eu vou contatar, quanto vai custar tudo isso. Então, a gente realmente estruturar. Eu acho que o ato de escrever, ele já desperta muito na gente muitas coisas. Eu sou muito de escrever. Então, acho que um resumo prático que a gente falou é entender o que está te impedindo de avançar, que comportamentos e crenças estão te travando, como a sua forma de se comunicar com o outro impacta nessa sua jornada, né, pessoal e profissional, e quais são os primeiros passos que você pode dar hoje, né? E a gente ter essa consciência de que passo a passo mesmo. A gente não pode pensar que a gente vai buscar essa transformação grande, né? Então, eu estou há um ano, né, numa transição e ainda estou conversando com pessoas ainda estão me conhecendo. É de fato um processo, não é fácil. Então, a gente precisa confiar e ter claro o que a gente vai entregar de valor nesse processo para si e para o outro, né? É muito importante. Agora, Valesca, essa como que a gente transforma essa intenção, né, de mudar em um comportamento concreto e repetido ali, né? De fato, fazer essa transição entre desejo e ação um desafio, né? Então, né, é uma palavra que ela tem um significado muito maior, muito mais forte do que a gente está acostumado a dar
né, esse significado. É coragem. Coragem é agir com o coração. É coragem, né? Então a gente tem que agir com o coração. A gente tem que ter determinação, né? E disciplina. Porque como é um processo, né? E às vezes um processo que não é aquilo, né? Que a gente sabe que às vezes não vai dar certo, né? A gente às vezes desanima. E tem pessoas que, se não tem alguém ali em cima, tende a procrastinar, né? Isso, aliás, é um grande mal do século, a própria procrastinação, né? Então, a disciplina e você ter em mente realmente o seu propósito, né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? É essa? Então, é isso que eu preciso fazer? É isso que eu preciso fazer, né? Eu preciso acordar todo dia, né? Eu preciso meditar, eu preciso beber sei lá quantos copos d'água, né? Eu preciso fazer um exercício, né? Eu preciso sentar pelo menos 1h30 para estudar, para dar uma lida, para, né, para olhar para as coisas. Hoje eu não estou afim, hoje eu não estou de saco cheio. Tá tudo bem hoje você não está afim. Agora amanhã, se você não tiver, temos um problema, né? Então, assim, a gente ter essa maturidade, né, de que esse processo ele depende muito mais da gente do que de qualquer outra coisa, né? Não é sobre sorte, né? Não é sobre sorte. Se Requer tiver sorte, esforço, né? né, é disciplina, é comprometimento, né, coragem, né? A gente tem que ser a nossa própria motivação. Isso requer, sabe o quê? Maturidade. Perfeito. Isso aí. E assim, é ter claro também, né? E a gente ir percebendo essa evolução, né? O que que mudou? Perguntar, você já percebeu alguma coisa? Eu entreguei, né? Acho que ter essa troca com as pessoas é muito importante. Não ter medo de errar, de falhar, achar que. Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi com as startups foi essa coisa de errar, de falhar. Às vezes você tem uma ideia brilhante, na hora que você vai colocar em prática não funciona nada daquilo, não entrega valor nenhum, você tem que pivotar. E o cara já investiu ali, às vezes, 5 meses da vida dele. Então, assim, é isso. A gente tem que lidar com isso de maneira muito tranquila realmente, né? Não pode desistir, porque essa trajetória, né, de mudança, gente, vai ter os nossos altos e baixos. Então, de fato, que você falou, ter propósito, ter clareza, colocar no papel é bom, mas sem esforço não tem milagre, né? Não tem Se você só. não acordar todo dia e não ligar para 4, 5 clientes, você não vai vender, né? Se você não se relacionar com as pessoas, você não vai, ninguém vai te conhecer. Então, a gente tem que fazer o que tem que fazer e pronto, né? E entender que a gente, nesse processo, a gente está aprendendo. E eu vou te falar assim, olha, Deus é tão bom mesmo, que nessa minha trajetória, tantas pessoas boas apareceram no meu caminho, que me ensinaram, me ensinam tantas coisas. Eu acho que eu reconhecer isso também é muito poderoso, né? Que às vezes eu chego ali toda assim, né? Envergonhada ali para falar com a pessoa me abre um livro, assim, na minha jornada, né? Então, acho que em pouco tempo, eu escolhi mais livros conversando com as pessoas do que lendo mesmo. Que a gente adquire conhecimento com essa troca. Então, é muito relevante. Não ter medo de errar, testar e encarar mesmo o processo, arregaçar as mangas para a luta. Mas as pessoas que estão aqui participando, interagindo, se vocês têm algum relato, alguma troca, né, alguma informação aí, escreve aí pra gente. Quem quiser também, a gente preparei material que ajuda um pouquinho com algumas reflexões sobre esse processo de mudança. Só pedir que eu envio para vocês, é gratuito, tá? Que eu mando aí o link para vocês baixarem. Que eu acho que tudo isso ajuda a gente a colocar as ideias no lugar. Mas o que eu queria muito falar, sabe, Valesca, que de fato a gente precisa encontrar alegria nesse processo, que Essencial. às vezes nasce de uma dor, mas quando a gente coloca alegria, as coisas começam a alinhar valores, propósito,
aquilo que você quer realmente transformar e fica natural, né? A gente vai fazendo a coisa acontecer. Então, é uma jornada que começa quando você identifica o que te faz feliz, o que te move, e você vai percebendo as mudanças, são pequenas, passo a passo, mas você vai percebendo, e isso vai te dando alegria, vai te dando satisfação. Então, o autoconhecimento, ele é a ferramenta para criar essa resiliência, para ter essa autocompaixão, para ter essa sustentação para a mudança, seja na sua vida pessoal, seja na sua empresa, naquilo que você está fazendo aí. Você quer entregar grandes resultados, você precisa olhar para você, né? Então, acho que tem um livro, né, que inclusive tem esse título que eu escolhi, do Desejo ao Prazer de Mudar, que acho que é uma francesa, Françoise, sobrenome dela. Ela fala que a verdadeira transformação ocorre quando a gente percebe que mudar não é uma obrigação, mas uma escolha. Ela fala isso no livro. Então, a gente não pode ter medo de escolher mudar, seja por qualquer motivo que for, né? A gente tem que, de fato, fazer essa transformação e com coragem, que é o que você falou, fazer valer, né, essa transformação. Então, muito obrigada, Valesca. Acho que foi valiosíssima aqui a conversa. Que inspire aí as pessoas que trabalham com transformação a não desistir. E quem quer olhar para si também, né? E é interessante isso, né, que você falou, coisa isso, né, mesmo, né, da mudança, né, de que é uma escolha, né, e eu acho que é uma escolha muito natural, porque e a gente tem um olhar muito carinhoso com a nossa história nesse processo de mudança, né, porque às vezes a gente fica se julgando, por que eu não fiz isso antes, né, ou por que eu não sei, por que eu fiquei tanto tempo nisso? Porque realmente é um processo, né? A gente entenda que mudar é como se fosse, eu falo assim, a vida é como se fosse uma escola, digamos assim, né? A gente vai para a alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Na minha época era alfabetização, agora é primeiro ano, né? Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, tá, tá, tá. E aí eu chego lá na faculdade, quero me criticar quando eu era do segundo ano, né? Quando eu tava lá no maternal, ai, que absurdo, como que eu era assim no maternal, usava fralda, sei lá, né? Então, gente, natural, a gente vai construindo consciências, olhares. Então a gente precisa também ser generoso e aceitar a nossa história, né? Esse nosso processo. Sem culpa, pode ser leve. Né? E é isso, né? E eu acho que tudo isso, o final, é incrível, porque você pode ser você, né? Você pode ser você, Exatamente. Essa fazer do seu pessoa... jeito, né? E depois eu já mudei, porque agora já não é mais esse jeito, já é outro jeito. E você não se prende mais a uma persona só, você não fica fixo mais só naquela persona, né? Você vai Exatamente. tratando todos os seus aspectos ali de uma forma muito fluida. Muito obrigada. Obrigada a você também. Obrigada, Karen. Beijo obrigada por ter participado. Mas para a gente se encerrar, então, se você precisa de alguém que quer estruturar algo, fale comigo. Que é o que eu amo fazer, né? A Camila adora um planejamento, uma estruturação. Então, eu tenho uma mentoria que passa por essa etapa. Eu fiz questão de colocar essa etapa com ferramentas, né? Que possa você refletir sobre o autoconhecimento. Obviamente que questões mais de sentir, né, mais profundas, aí a Valesca entra no jogo, porque aí é a psicoterapeuta fazendo o trabalho bem feito dela, que é fundamental, gente, todo mundo precisa, né? Então eu trago as ferramentas, um pontapé inicial para suas reflexões e você leva lá para o consultório e discute com o seu terapeuta. O que eu faço com Tá? isso agora? É isso aí. Então, gente, muito obrigada e até. Até. Beijo para você. Fica com Deus. Tchau. Tchau.